E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui, tá? Nossa aula de hoje é o processo de desenvolvimento do capitalismo, nossa aula parte 1 de 2, tá? É uma aula um pouco grande, a gente vai trabalhar todos os aspectos do capitalismo, desde o capitalismo comercial, industrial, financeiro, informacional, e aí por ser muita quantidade de estudo, a gente vai dividir em duas partes, beleza? Bom, ela é do capítulo 1 do nosso livro 2, tá? Começando o livro 2 hoje, a gente já praticamente terminou o livro 1. E aí, como sumário aqui, a gente vai trabalhar hoje o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. Quando a gente fala sobre o capitalismo comercial, a gente necessariamente precisa falar das grandes navegações e os desdobramentos dela e da doutrina mercantilista, tá? Que foi o sistema econômico vigente da época, que hoje a gente entende como capitalismo comercial. E aí, em seguida, falar sobre o capitalismo industrial, sobre como isso modificou, né, as relações da sociedade, em relação à cidade do campo, à organização do trabalho, falar sobre o Marx um pouco, o conceito de mais-valia, como a industrialização ela se expandiu para outros países, falar também sobre o sistema econômico, né, da época, a lógica que operava, né, a lógica liberal, e também um prelúdio para o que seria a nossa segunda revolução industrial, que vai ser a nossa parte 2 de 2 do vídeo, tá bom? Bom, sobre o capitalismo comercial, a gente pode falar que ele durou desde o século XV até o século XVIII. Então, ele vai lá dos idos de 1400 até mais ou menos 1750, né? Que seria mais ou menos a época em que a gente define aí como o começo da Revolução Industrial de fato, tá? E por que é tão importante falar das grandes navegações quando a gente fala de capitalismo comercial? Porque as grandes navegações foi um momento, né, em que a Europa ela começa a voltar a visão dela para o novo mundo. E aí as principais potências da época, né, então você pega Portugal, Espanha, Inglaterra, França, elas começam aí, cada um em seu tempo histórico diferente, né, a se lançar ao mar para conseguir novos mercados, para conseguir novas áreas, né, novos territórios. E aí Portugal foi pioneiro nisso, e a ideia de Portugal era fazer com que o domínio de Gênova e Veneza, né, que eram duas cidades-estados, que depois se tornariam a Itália, elas perdessem esse monopólio em relação ao comércio com o Oriente, né, o comércio com as Índias. E aí o que acontece? Já nessa primeira imagem aqui, ó, vocês podem ver, Portugal ele demora aí aproximadamente 100 anos para conseguir dar a volta, né, no continente africano e chegar às Índias. E nesse meio tempo consegue chegar na América também, tá? Aqui na outra imagem vocês já podem ver que tem já uma relação mais próxima em relação à Espanha, né? E a todo o comércio que a Espanha também fez com o Novo Mundo. E aqui nessa outra imagem vocês podem ver o nosso Tratado de Tordesilhas, que foi esse primeiro momento em que dividiu-se o mundo naquela época, para a Espanha, para Portugal, enfim, vocês já estudaram isso numa aula de história. Mas a ideia principal era essa, tá? Era conseguir acabar com o monopólio de Veneza e Gênova em relação ao comércio com as Índias, e com isso eles conseguiram descobrir novos territórios. Em relação aos novos territórios, nem tudo foi tão pacífico assim, né? O processo de escravidão se deu a partir daí, então, né, sobretudo a população africana, né, trazida não só para o Brasil, mas para outros locais da América também, sofreram muito com isso ao longo de vários séculos. Diversos genocídios foram feitos, né, não somente, não propriamente da população africana, né, em si, mas também de outras populações. Então, muitos indígenas na América, outros povos no continente africano e também outros povos no continente asiático. Bom, e qual era o grande propósito da época, né? Os países eles queriam um acúmulo de capitais. Esse acúmulo de capitais eles davam principalmente através do comércio, né? O comércio entre os países, o comércio entre as colônias, principalmente. E quanto maior quantidade de pedras preciosas, quanto maior quantidade de ouro e prata um país tivesse, maior seria a sua riqueza, né? Mais rico seria e mais importante seria esse país. Tudo isso foi guiado através de uma doutrina que a gente conhece hoje como doutrina mercantilista e que ela tinha basicamente 4 pontos. O primeiro ponto é o metalismo, ou seja, a busca por metais preciosos, né, principalmente ouro e prata. Então, quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais rico ele seria. Tá? Vocês vão lembrar bem das aulas de história em que aqui no Brasil nós não tivemos ouro e prata, né, no início. A gente só foi achar ouro lá por volta dos anos de 1700. Mas essa busca incessante aqui no Brasil, ela se deu porque a Espanha, quando foi buscar as suas colônias, ela conseguiu achar ouro desde o início, o que fez com que a Espanha conseguisse angariar muito dinheiro, muito prestígio na época. Tá? Outra coisa importante é a balança comercial favorável, e a balança comercial nada mais é do que
a subtração, né, entre o que você ganha e o que você gasta. Então é sempre importante você estar ganhando mais do que gastando. Então isso é um princípio básico da economia até hoje, né? Isso é utilizado, né? Mas nessa época isso já era considerado relevante para um país ser importante também. E a questão protecionista, que é a questão de que você teria que sobretaxar produtos vindos de fora. Por quê? Para você conseguir manter o seu mercado interno, então você não ter uma enxurrada de produtos de outros países, né, na sua colônia, no seu próprio país, e assim você não perder mercado com isso. E outra coisa muito fundamental também era a questão da colonização. Então, um país que tivesse mais colônias, ou colônias mais produtivas, mais ricas, seriam países que teriam aí maior relevância no cenário internacional. Essa imagem aqui vocês podem ver que existe uma espécie de triângulo nela, que era o triângulo dos países europeus, que era dessa forma que eles ganhavam mais dinheiro. Ou seja, essa setinha roxa mostra os produtos europeus indo para a África. Então, quando os europeus iam para o continente africano, eles já lá vendiam seus produtos. Outra coisa, a setinha vermelha, era o que? O transporte de escravos africanos para o mundo colonial, ou seja, para a América de maneira geral. Então, ao transportar os escravos do continente africano para a América, eles também ganhavam com isso. E por fim, o que? Produtos tropicais para a Europa, ou seja, a aquisição desses produtos tropicais aqui é um valor muito baixo. Então ele ganhava indo para o continente africano, trazendo o continente africano para o continente americano e trazendo do continente americano para a Europa. Tá? Ganhava desses três jeitos. Bom, a Inglaterra foi o principal país a acumular capitais e com isso iniciar a Revolução Industrial. Portugal e Espanha, embora tivessem as colônias mais interessantes da época, né, a colônia inglesa, né, que hoje representa os Estados Unidos, ela não era tão rentável assim quanto as outras, mas Portugal e Espanha tinham muitas dívidas por má administração e tudo mais, que faziam com que a Inglaterra fosse uma espécie de financiadora. E aí boa parte do dinheiro que estava aqui na nossa colônia, né, que hoje é o Brasil, e que foi para Portugal, acabou indo direto para a Inglaterra, o que fez com que eles acumulassem mais capital ainda e conseguissem com isso financiar a Revolução Industrial. Bom, isso inicia a gente no que seria o capitalismo industrial. E aí a gente data ele por volta de meados do século XVIII, né, por volta de 1750. E basicamente ele foi uma grande transformação na época, porque ele mudava todo o modo de produção, que antes era artesanal, as manufaturas, agora a gente teria a introdução da indústria. Bom, a gente tem uma transformação das cidades, do campo e da organização do trabalho. Das cidades porque cada vez mais as pessoas iam morar lá em busca de empregos, e isso fazia com que as cidades ficassem cada vez mais lotadas, mais cheias, né, e ela fosse expandindo, mas de maneira desordenada principalmente. Uma mudança também em relação ao campo, porque a produção do campo agora ela é especialmente voltada para a cidade, e não só isso, né, não só voltada para a cidade, não só em questão da alimentação, mas também em questão de outros produtos que seriam utilizados como base na indústria, e de uma própria organização do trabalho, porque antes era sobretudo um trabalho de artesanato, de manufatura, um trabalho no campo, em que as pessoas respeitavam o seu próprio ciclo diário, né, o ciclo de trabalho, e que agora com um trabalho na indústria, muitos trabalhos por escala, pessoas trabalhando 10, 12, 14, 16 horas por dia, então você tinha aí uma transformação do significado, da representação do trabalho na vida das pessoas, né? Então você teve uma mudança muito grande com a Revolução Industrial. Bom, isso tudo se deu muito também através do uso de máquinas, né? Não só as máquinas hidráulicas, como a máquina a vapor, tá? Com o poder de transformar a natureza. E aí quando a gente fala poder de transformar a natureza, é você pegar uma matéria-prima e trabalhar ela na indústria para poder virar um produto, né? O que aumentou significativamente o número de mercadorias existentes e a necessidade de novos mercados consumidores. Esses mesmos mercados consumidores, que lá na frente, a gente já vai falar na próxima aula, eles vão ser os mercados consumidores das novas colônias e da busca do imperialismo mesmo, né? O imperialismo está basicamente voltado para isso, para a questão do mercado consumidor. Quando a gente fala sobre a máquina a vapor, eu estou falando daquela Maria Fumaça, mas vocês tenham a imagem disso na cabeça de vocês. Eu queria chamar a atenção para essa imagem aqui, que ela mostra a expansão das ferrovias na Europa entre 1840 e 1880. Percebam vocês que em 1840 você tinha lá, sobretudo na Inglaterra, né, no primeiro país a fazer a Revolução Industrial, então você tinha algumas linhas férreas lá e pouquíssimas outras espalhadas pela Europa. Agora, já em 1880, a gente tem o quê?
uma expansão muito grande, ou seja, quase todo o território europeu sendo coberto, né, pelas ferrovias. É, bom, nesse período também a gente tem que o lucro ele fica focado na produção de mercadorias, né, realizadas pelos trabalhadores assalariados e não mais apenas no comércio. E por que isso é muito importante? Porque na época do capitalismo comercial, a ideia era que as nações, os estados, eles tivessem cada vez mais o quê? Tivessem cada vez mais metais preciosos e, por conseguinte, tivessem cada vez mais dinheiro, cada vez mais prestígio, cada vez mais importância. Agora, nesse momento, não. O lucro está mais voltado na produção industrial, na produção de mercadorias com trabalhadores que tivessem o quê? Salário, que eles fossem pagos. Isso tudo não tirei da minha cabeça, né? Teve um filósofo, historiador, pensador muito famoso chamado Karl Marx, imagino que vocês devem ter ouvido falar dele. Ele que fez o desvendou, né, essa questão do capitalismo, que seria a mais-valia, né? Que é, ele desvenda o mecanismo de lucro sobre o excedente da produção do trabalhador. Que é basicamente o lucro, ele é fruto do trabalho, né, do trabalhador, o quanto aquilo rende e o salário dele embutido naquilo. Então vamos lá, digamos que um produto ele custe 5 mil reais. Esse produto custa 5 mil reais, está embutido no valor dele o que? Todo o procedimento para ele ser criado. Então você tem aí o salário do trabalhador, você tem aí a matéria-prima, o custo industrial, o custo do transporte, mas tudo isso é menos do que o quanto o produto ele realmente custa para a gente. E esse excedente é o que? É o excedente do lucro, que fica para o capitalista, fica para o dono da empresa. Só que isso foi importante de entender isso na época, porque até então o modo de trabalhar ele não era desse jeito. Você não tinha essa relação tão direta, ou pelo menos não tão exacerbada. Tá? Atualmente, aí, fazendo um recorte na nossa aula, jogando para os dias de hoje, cada vez mais essa questão da mais-valia ela é importante. Muitos trabalhadores às vezes recebem centavos do que um produto custa, né? Eu estava vendo uma relação dessa outro dia em relação a roupas, se não me engano, da Zara, roupas de marcas famosas, e aí as roupas elas custam na casa de centenas até ao milhar, né, de reais, e os trabalhadores mesmo eles ficam com centavos, um pouquíssimos reais disso. Bom, e o que leva a gente também na questão do trabalhador assalariado, ele ter uma maior produtividade do que o escravo, né? Do que o então trabalhador da época anterior a isso. E aí não só por ter uma produtividade maior, porque ele também tem um poder de compra. Por quê? Porque ele recebe salário. Então ele é o trabalhador que produz na empresa, né? Ele produz aquilo com a mais-valia dele também, e o salário que ele ganha, ele acaba gastando parte ou boa parte daquilo no próprio consumo. Então ele é o cara que produz e ao mesmo tempo é o cara que consome. Isso é fenomenal para o capitalismo, o que ajudou a acabar com a escravidão. É meio triste até falar isso, mas ela não acabou por bondade de alguém, né? Só por assinarem a Lei Áurea, né? A escravidão acabou porque o capitalismo exigia isso, né? Em outro momento já não cabia mais terem escravos porque o escravo ele não consome. Então isso fez com que a escravidão acabasse. Inclusive aqui no Brasil isso demorou muito até, né? Foi em 1888, se eu não me engano, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. Muitos outros países já tinham acabado com isso há muito mais tempo, o que nunca devia ter existido, é claro, mas né, a gente demorou muito, a gente relutou muito até acabar com isso aqui. Bom, o tempo foi passando e outros países começaram a se industrializar também, né? E aí eu chamo vocês aqui para essa imagem, o que mostra aqui, ó, já em meados dos anos de 1700, isso começando aqui na Grã-Bretanha, e já por volta de 1840, né, 1860, você já tinha aqui França, Estados Unidos, Alemanha, mais à frente já por volta de 1900 o Japão, a Rússia e depois outros países, né, já aí no meio do século XX, que começaram a se industrializar. O que ajuda a gente também a entender um pouco mais desse mapa aqui ferroviário dessa época, né? Que até 1840 você tinha muito pouco em outros locais e depois de 1840 você tem uma explosão das ferrovias para outros países. Isso está diretamente relacionado com a industrialização em cada um deles. Bom, e igualmente importante é entender o capitalismo industrial, é entender a filosofia, né, econômica da época. E ela não era mais o mercantilismo, né, como era no capitalismo comercial, mas sim o liberalismo. E o liberalismo ele tinha um caráter completamente oposto ao do mercantilismo. A primeira coisa é que a ideia era que o Estado ele tivesse uma atuação cada vez menor, né? Que ele fosse responsável pelo menos por garantir a livre iniciativa, ou seja, a livre iniciativa de se comercializar, de se produzir, né, em determinado estado, a concorrência entre as empresas, né? Então você
deveria estabelecer parâmetros mínimos para as empresas poderem competir entre si, e também ter o direito à propriedade privada, né, que é o direito que talvez hoje, né, ainda mais na nossa sociedade, seja o mais fundamental, né, não importa muito que tipo de crime você cometa, mas um crime contra a propriedade privada, ele é sempre um crime que na hora chega a polícia, na hora as pessoas conseguem resolver o problema, tá? Bom, isso em âmbito nacional, né, claro. Em âmbito internacional, a ideia é que os estados eles apoiassem as empresas nacionais, né, e tentassem proteger o mercado interno, ou seja, aí já tem um caráter do que? Do protecionismo que ainda existia nisso. Embora o liberalismo ele pregasse, né, uma livre iniciativa, né, uma tentativa de você fazer comércio cada vez com maior número de mercados consumidores, cada um queria o quê? Que o seu mercado ele tivesse protegido, né? Então é até uma coisa, digamos, contraditória aí. Bom, então a gente tinha a defesa do livre comércio, a redução de tarifas alfandegárias, ou seja, uma luta para que você reduzisse cada vez mais a sobretaxação para vir produtos de fora, né? Embora, como eu já tenho acabado de dizer, muitos países industrializados eles ainda adotassem um protecionismo muito forte para não ter os seus próprios mercados invadidos por produtos de outros países. Tá? Isso daí também acaba sendo uma das causas, né, do que vai gerar mais lá na frente a Primeira Guerra Mundial. Tá? E o principal autor da época, né, que pregava isso era o Adam Smith. No livro dele A Riqueza das Nações, ele prega essa doutrina liberal e ele acaba falando sobre a mão invisível do mercado, ou seja, que o mercado ele se iria autorregular, né? Então seria uma livre iniciativa dos empresários e uma concorrência, né, uma livre concorrência entre eles, que faria com que a oferta e procura ela mais ou menos se ajustasse e a economia iria seguir muito bem assim. Fazendo com que o Estado ele não fosse mais tão presente. Diferente daquele Estado do mercantilismo, onde você tinha um Estado muito forte intervindo na economia. Bom, a gente sabe que isso não se deu muito bem assim na realidade, né? Tanto que nós tivemos a crise de 1929, que nós vamos falar na nossa próxima aula também, mas que isso aqui é apenas uma base para a gente poder entender o que está por vir. Pois bem, o tempo foi passando e aí a gente começa a já ter, já mais perto do final do século XIX, né, indo para o século XX, um início do que seria a nossa segunda revolução industrial, né? Então a gente começa a ter uma mudança muito significativa nas fábricas, a produtividade já estava aumentando muito, né? A capacidade de produzir os produtos, né? Elas aumentavam. E aí, também muito pelas tecnologias da época, a gente já estava com o maquinário cada vez mais avançado, novas pesquisas estavam sendo realizadas, nós já tínhamos descoberto o petróleo como uma fonte de combustível, né, um combustível fóssil, que a gente usa para basicamente tudo hoje em dia, e não menos importante do que isso também é a questão da eletricidade, né, a eletricidade ela foi descoberta, e isso daí também incrementou muito a questão da indústria. A gente também teve uma especialização do trabalho, né, a especialização do trabalho do trabalhador, né? Então a gente começou a ter produção em série, o que a gente vai conhecer daqui a pouco como Fordismo, vou falar isso também numa próxima aula para vocês. E aí, assim a gente deu início à segunda revolução industrial, né? A gente teve a financiarização da economia, a criação dos monopólios, a expansão imperialista, mas tudo isso a gente vai falar numa próxima aula, tá? E aí agora eu chamo vocês para a gente fazer os exercícios. Bom, vamos lá pessoal, prova 2019, questão 54. Dificilmente passava-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores, não diretamente envolvidos nos ataques, pareciam apoiá-los, como se nesse depoimento ao The Times. Deixa queimar, pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-las. A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Então, uma parada que eu acabei não comentando com vocês. Mas esse processo socioespacial que ele está se referindo aqui foi o cercamento dos campos. Tá? Foi então o que? Uma ruptura do último momento do feudalismo, né, do que seria um resquício do feudalismo nos campos da Inglaterra para o capitalismo. E que momento foi esse? Foi o cercamento de campos. Foi uma época em que a produção de alimentos ela era livre. As pessoas elas poderiam ter acesso às terras e agora com o cercamento delas houve a privatização das terras. E aí muitos desses camponeses que já não tinham mais como trabalhar lá, eles tinham que o quê? Tinham que se direcionar para as cidades para poder virar mão de obra assalariada dentro das fábricas. E aí isso entra naquela parte que eu comecei falando com vocês da relação da cidade com o campo e com a organização do trabalho. Tá? Então foi um momento em que uma grande população foi expulsa das terras porque não mais podiam estar lá, porque não tinham mais propriedade daquelas terras, e aí elas acabaram virando o quê? Mão de obra nas fábricas.
Então, por isso, quando a gente olha aqui para essas 5 respostas, a que mais se coloca é a letra B, beleza? Expropriação das terras comunais, tá? Vamos ler as outras. Ó, restrição da propriedade privada, muito pelo contrário, isso daí foi uma época de privatização. Imposição da estatização fundiária, não, nada de estatização, o Estado não é para ser dono das coisas, tá? Redução da produção monocultura, não, a gente tinha a produção de várias coisas, né? Tinha uma certa policultura, mas para a indústria nessa época a monocultura era principalmente do algodão, tá? Não só pelo clima da Inglaterra, mas também porque o algodão ele era importante para poder fazer na indústria têxtil, que foi a primeira grande indústria que nós tivemos. Proibição das atividades artesanais? Não, ainda tinha artesanato. O problema, a questão era que agora o momento da indústria ele era maior, mas o artesanato ele nunca deixou de existir, inclusive hoje, né? Bom, vamos lá, questão 2019, questão 63, ó. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Texto 2. A interferência da legislação e das práticas exclusivistas restringe a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Esse é um texto do Adam Smith em Riqueza das Nações. Bom, entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de. Então vamos lá. Aqui a questão está dizendo que esses textos eles são opostos entre si, né? Dá para ver pela leitura que eles têm interesses, né? Visões diferentes sobre o papel do Estado na economia. E aí ele está querendo que você mostre qual é a posição do primeiro e qual é a posição do segundo. Olhando aqui nessas respostas, eu acho que a gente poderia ficar em dúvida entre duas, tá? Entre A e a B. A é valorização do pacto colonial e combate à livre iniciativa. E a B é defesa dos monopólios régios e apoio à livre concorrência. Bom, essa questão aqui a gente tem como matar como gabarito a letra B. Por que isso, pessoal? Na segunda parte ele fala apoio à livre concorrência. E aí fica fácil de saber isso, por quê? Porque é um livro sobre a riqueza das nações. É um texto do Adam Smith, ou seja, é o principal autor liberal. Então a livre concorrência para ele é fundamental. E na primeira parte, ele defende o quê? Ele defende o mercantilismo, ele defende a ação do Estado na centralização da economia, o protecionismo, a expansão ultramarina, ou seja, as grandes navegações, tá? Então, defesa dos monopólios régios. Você fala, Lucas, o que é o monopólio régio? Esse monopólio régio está ligado aos reis, tá? Aos monopólios que os reis dos impérios, dos países, tinham na época, beleza? E aí, por que a gente poderia ficar em dúvida com a letra A? Porque ela também fala da valorização do pacto colonial, que poderia estar inserido nisso, só que na segunda parte ele fala do que? Do combate à livre iniciativa. E não é isso, é justamente o contrário. Beleza? Gabarito letra B. Bom, pessoal, questão aqui, prova 2019, questão 71. No sistema capitalista, muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Tá? Um texto de David Harvey aqui em A Produção Capitalista do Espaço. Bom, a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo, descrito no texto, é a. Vamos lá. Associação sindical? Não, acho que não precisa ser sindicalizado para conseguir se readequar. Participação eleitoral? Não, também precisa ser eleitor, votar em ninguém para conseguir se adequar no mercado de trabalho. Migração internacional, não necessariamente o imigrante ele vai estar preparado para trabalhar na empresa. Qualificação do profissional? Sim, tá? Quanto maior for sua qualificação, quanto mais você conseguir se reinventar, mais chance de você ser realocado numa empresa, tá? Por que eu coloquei essa questão aqui? Porque ela é uma questão sobre indústria, é uma questão sobre revolução industrial, sobre a questão do sistema capitalista, mas ela tem um caráter mais de interpretação de texto, tá? Se vocês pararem para perceber essa questão, talvez desse para fazê-la sem ter tido qualquer aula sobre capitalismo. Inclusive, a aula que a gente teve até aqui, até agora, ela não forneceu subsídio bastante para fazer essa questão. Mas qual é a questão? Qual é o grande lance? Qual é a grande dica para vocês? A prova do Enem ela tem muito disso. Às vezes vocês não vão ter uma associação direta com o conteúdo que vocês deram em sala de aula para fazer a prova. Mas tem algumas questões que elas são bem possíveis de se fazer com interpretação de texto. E aí isso daí é
apenas a capacidade de ler e entender o que está sendo dito ali. E também, até mesmo na hora de você chutar, você saber o que tem a ver e o que não tem a ver. Beleza? Bom, pessoal, e a nossa última questão aqui, prova 2013, questão 15, e diz o seguinte: na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Tá? Vamos lá, para o autor, né, o Marx, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, vamos lá, letra A, B, C, D ou E. Aqui é um textinho um pouco complicado, né? Mas vamos lá. Na produção social que os homens realizam, né, eles entram em determinadas relações indispensáveis, independente de sua vontade. Que relações são essas, pessoal? Que os homens eles têm que entrar, independentemente da vontade deles, mas que é necessário que eles façam. Aqui ele está se referindo ao trabalho, tá? E tais relações de produção, ou seja, a relação do trabalho, né, com o que ele produz, corresponde a um estágio definido de desenvolvimento de suas forças materiais de produção. Ou seja, é o trabalho que ele tem que fazer que gera o quê? Uma produção material, gera um produto final. Isso é indispensável para ele. Isso é a base do quê? Da sociedade, a base da economia, da estrutura econômica da sociedade em que esses homens estão inseridos. Então, quando a gente procura, né, isso no texto, é um texto um pouco duro, né, assim, um pouco palavras difíceis, mas na realidade é mais tentar traduzir esse texto e encaixar ele em uma das alternativas, tá? E aí, pensando nisso, a nossa alternativa correta é a letra B, beleza? Ó, o trabalho se constitua como fundamento real da produção material, beleza? Bom, tá aqui o nosso gabarito final, essas 4 questões, e é isso. Valeu!